Falar uma coisa para vocês. Amanhã, dia 11 de setembro, completam exatos 20 anos em que 2 aviões sequestrados por terroristas islâmicos foram jogados contra as Torres Gêmeas, naquele que ficou conhecido como o maior atentado terrorista da história. Mais de 3.000 pessoas morreram e os conflitos políticos instaurados após o ataque duram até hoje. E aqui no nosso programa, no Morning Show, nós estamos recebendo o fotógrafo Dedê Fedrizi, que acompanhou de perto as cenas de terror daquele dia e registrou imagens impressionantes, absolutamente impressionantes, gente, do atentado. Dedê, bom dia. Como é que foi para você passar por essa experiência na vida, cara? Enfim, você, eu acho que se diferencia dessa bancada e de muitos que estão nos ouvindo e nos assistindo, porque eu acho que a gente se transforma, né, como um ser humano, depois de poder presenciar uma cena dessa. Eu queria muito essa sua avaliação. Como é que foi passar essa experiência em loco? Então, morei muitos anos em Nova York. Naquela época, era a década de 90, eu acho. Nova York era bem diferente, né? Era uma cidade mais underground, era mais vibrante, digamos. Hoje em dia ela é toda igual. E aquilo foi uma coisa meio que marcou, assim, tipo, dividiu Nova York para o que é hoje. Eu morava ali perto. E aí eu estava tomando café num coffee shop de manhã com um amigo meu. E aí a gente viu na TV do coffee shop que o primeiro avião tinha batido já nas torres. Aí a gente imaginou que fosse um acidente, porque ali passavam aviões e passava helicóptero de turismo e tudo. Aí eu falei pro amigo meu, não tenho nada de trabalho hoje, eu vou lá fotografar. E aí esse amigo meu voltou para minha casa e ficou lá em casa. E foi uma maravilha, né? Porque todo mundo que ligava para saber de mim, ele falava, ele foi pro World Trade Center. Nossa. Uma beleza. Não causou preocupação, né? Imagina. E eu voltei, eu emergi às 5 da tarde. Eu fui para lá às 9 da manhã Aconteceu mais ou menos que horas? Eu fui, nesse tempo que eu estava tomando café da manhã e peguei minha moto e fui para lá, o segundo avião já tinha batido no caminho. E aí já não era mais acidente, já era atentado. Então, quando eu cheguei lá, já era uma confusão gigantesca. Que era isso aí, mais ou menos, que vocês estão vendo nas fotos. Sabe o que eu ia te perguntar? Eu assisti um monte de documentário, tem até um na Globoplay que é bem pesado também, que é exatamente isso. Pessoas que estavam em volta e, eventualmente, começaram a filmar sem saber, enfim, o que estava acontecendo direito, sem muitas informações. E eu assistindo aquilo, eu falo, gente, eu acho que eu sou tão medrosa, assim, que a hora que explodiu eu já ia, tipo, correr para o lado oposto, né? E você falou absolutamente o contrário. Aconteceu uma coisa e eu vou até lá para fotografar. E eu vou estar lá e vou tirar essas fotos. Em algum momento ali você se sentia em risco ou dava medo do que mais podia desdobrar? Porque o que eu vejo dessas pessoas que estavam filmando é que até um certo momento eles estão filmando. Depois começa a bater um desespero, né? Porque na hora do segundo avião é assim, gente, um segundo, quer dizer, pode acontecer qualquer outra coisa aqui nesse perímetro. A gente também está em risco. E aí você começa a ver o desespero das pessoas, assim, no sentido de descerem dos seus prédios, não saberem o que fazer. Em algum momento você sentiu isso, assim? A psicologia da coisa, ela é muito louca, assim, porque eu, por exemplo, já tive em várias situações, assim, na vida, no mundo, que eu viajei muito já, de risco. Tipo, atentado na Grécia, o cara dando tiro de bazuca num carro, eu estando ali, sabe, umas coisas meio... A psicologia da história, para mim, é assim, eu sempre vou ver o que acontece. E a emoção, para mim, ela desliga, talvez como um mecanismo até de autodefesa. Eu senti nada, absolutamente nada. Tipo, frio, pessoas se jogavam, pedaços de pessoas no chão, senti nada. Porém, 2 dias depois, mais ou menos, começou a vir um ruim, sabe, uma angústia, uma coisa pesada. E aí eu não dei conta, peguei um voo e vim para São Paulo. Cheguei aqui, não dei conta de estar aqui, porque meus amigos estavam lá. E aí eu tinha que passar com aquilo tudo com todo mundo. E aí voltei, fiquei um dia aqui. Então, para mim, funciona como um mecanismo de defesa, assim, a emoção, ela desliga. E aí que eu entendi por que morrem tantos repórteres na guerra. Porque quando você está fotografando,
a sensação que você tem é que você está num quartinho escuro espiando num buraquinho. Você esquece que tem corpo, assim, você está na imagem, você está no... O Dedê, me perdoe interrompê-lo, porque nós vamos colocar agora aqui na nossa conversa também o nosso correspondente internacional que está lá em Miami, nos Estados Unidos, Eliseu Caetano, e não Neto, que fala diretamente dos Estados Unidos. Eliseu, bom dia. Ontem mesmo nós tivemos a notícia de que 20 anos depois foram identificadas mais 2 vítimas do 11 de setembro. É isso mesmo? Bem-vindo, cara. Olá, Paulo, muito bom dia para você, bom dia para toda a audiência da Jovem Pan. Eliseu Caetano e não Neto, ao vivo, direto de Miami. Agora são 9 horas da manhã, 55 minutos pelo horário local. Temperatura aqui, 29 graus Celsius, apesar do sol e do calor. Fim de semana deve ser de chuva aqui no sul da Flórida e de bastante emoção na costa leste dos Estados Unidos por conta aí do aniversário de 20 anos da queda das Torres Gêmeas, né? Uma data em que o mundo certamente vai parar para repensar os passos dados desde então. E ontem, 2 dias antes, né, desse aniversário, digamos assim, o Departamento de Perícia de Nova York afirmou que concluiu a perícia de 2 restos mortais de 2 vítimas que estavam lá nas Torres Gêmeas. Uma é da Dorothy Morgan, uma senhora que morava no condado de Nassau e que trabalhava em uma das torres. A outra vítima identificada não teve o nome revelado, atendendo a um pedido da família, porque também, né, a gente deve imaginar a dor que é reviver tudo isso 20 anos depois. Enquanto isso, as famílias aí das 3.000 vítimas fatais dos atentados terroristas de 11 de setembro seguem na justiça clamando aí por respostas, né? A Associação de Famílias segue na justiça e, inclusive, pediu para que Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, e a primeira-dama Joe Biden, não compareçam às solenidades que vão acontecer em diferentes estados do país em memória a essas vítimas. Tudo porque as famílias vêm pressionando Joe Biden para que o FBI libere uma série de documentos que mostrem uma ligação da Arábia Saudita com os atentados terroristas. E os americanos dizem que isso não procede, que os atentados terroristas foram algo criado pela rede terrorista Al-Qaeda, pelo Osama Bin Laden. Aliás, no último dia 10 de maio, completou aí 10 anos já da morte de Osama Bin Laden, daquela caçada espetacular que todos nós também acompanhamos ao vivo através da televisão. Assim como foi há 20 anos atrás a queda das Torres Gêmeas, há 10 anos também acompanhamos a queda de Osama Bin Laden. Aqui nos Estados Unidos, essa semana, além das famílias estarem pedindo para que Joe Biden e Jill Biden para que eles não vão às solenidades, também estão acontecendo os julgamentos, né, de 5 pessoas acusadas de terem ligação com a rede terrorista Al-Qaeda. Eles seriam os pilares aí, digamos assim, dessa rede terrorista e daí tem uma ligação com o que a família pede. 4 desses 5 julgados lá na Guantánamo Bay, na Baía de Guantánamo, nesse presídio de segurança máxima, são da Arábia Saudita. E por isso essa suspeita aí das famílias de que o governo americano, por ter uma boa ligação com a Arábia Saudita, não quer liberar esses documentos. Então, hoje, nessa sexta-feira, o que a gente vê são os familiares pedindo Joe e Jill Biden não venham às solenidades, porque vão acontecer solenidades em Nova York, lá no Marco Zero, onde ficavam as Torres Gêmeas, lá na Pensilvânia, onde um avião da United caiu. A gente lembra que um terrorista tinha sequestrado o avião e a própria tripulação jogou o avião para baixo. E também lá no Pentágono, em Arlington, onde também caiu um outro avião. Foram 3 atentados quase que simultâneos. Em Boston, Massachusetts, também devem acontecer solenidades, porque os aviões sequestrados saíram lá do aeroporto de Boston, do Logan Airport, para essa triste 11 de setembro de 2001. Aliás, a gente estava falando dos julgamentos aqui, enquanto estamos ao vivo nesse momento na Jovem Pan, seguem acontecendo os julgamentos lá em Guantánamo Bay. E a gente, claro, da Jovem Pan vai acompanhando tudo, o julgamento, as solenidades, o passo a passo do presidente dos Estados Unidos, que já confirmou, a gente tem a agenda dele aqui em mãos, já confirmou de que vai sim, apesar dos pedidos da família, participar de todas as solenidades.
Na agenda dele para amanhã está prevista uma verdadeira maratona a bordo do Air Force One e da equipe de governo. Ele vai transitar por pelo menos 3 estados em apenas um dia. Ele pretende maratonear, digamos assim, né, todas as solenidades, pelo menos as mais importantes, que vão acontecer. Enquanto isso, as famílias seguem cobrando por justiça aqui nos Estados Unidos. Maravilha, querido. Mais uma vez, obrigado, viu, pela sua participação aqui no Morning. A gente se vê semana que vem. Valeu. Eu que agradeço. Obrigado. Eu tenho 5 minutinhos aqui, então vou pedir, Dedê, para você ser mais objetivo, para os 3 também terem a oportunidade de perguntar. Adriles. Meu caro, eu queria te perguntar de uma maneira subjetiva. A gente tem um presidente dos Estados Unidos hoje que fez uma política desastrosa em relação ao Afeganistão, o Estado Islâmico, o Talibã. Tudo isso reacende essa discussão e essa preocupação em relação a ataques terroristas que podem acontecer nos Estados Unidos e em qualquer lugar do mundo. Eu queria saber como é que está a sua projeção, sua expectativa em relação a essa... Depois de 20 anos, justamente nessa data que celebra a solidariedade e condena os ataques terroristas, como é que você tem essa expectativa em relação a essa nova expansão do terrorismo, graças a um presidente frouxo chamado Joe Biden? Eu acho que meio que todo mundo lá espera que vai acontecer outro atentado. Porque eles fizeram 2 coisas muito distintas. Eles abriram as fronteiras para todo mundo, no México, via México, e fizeram aquela bagunça no Afeganistão e aceitaram milhares de imigrantes sem muito controle. Sim. Então, todo mundo espera que vai acontecer algum atentado grande de novo. Perfeito. Isso é uma coisa meio certa. Suas fotos são muito impactantes. E eu queria te perguntar como é o processo de estar numa tragédia e imprimir as emoções e sensações do momento em fotografia. Então, como eu não sou fotógrafo de jornalismo, eu vim da moda para publicidade, para essas coisas. A minha visão é mais estética. Ela não é aquela coisa... é engraçado até porque teve anos atrás a revista Veja descobriu que eu tinha feito fotos e me pediu para publicar, não sei o quê, mas eles queriam ver corpos, queriam ver sangue. Eu não publiquei isso. Então a minha visão é mais do ponto de vista que, se você reparar nas imagens, elas são estéticas, elas têm uma composição diferente, eu acho. Muito fortes as imagens. E tem inclusive imagem, como tem de 2 bombeiros, 3 bombeiros entrando no prédio. Você vê o prédio no final da rua, não tinha desabado ainda. Aquela é a última foto daqueles bombeiros. Eu tentei achar via Corpo de Bombeiros lá em Nova York para dar essas fotos para as famílias, mas não dá para identificar porque eles não têm número nas costas, não tem nada. Então tem uma foto aí que está passando, que são 3 bombeiros assim equipados que estão entrando. Justamente essa, né? Não. É outra, Murilão. É uma que você vai ver aí daqui a pouco. Essa aí. Essa. Não, também não. Também não. É uma preta e branca vertical assim. Daqui a pouquinho a gente vai conferir. Joel, para a gente fechar, por favor. Dedê, o 2001, 11 de setembro, a gente já teve muitas filmagens e registros de pessoas que estavam na região ao redor, mas ainda não existia isso aqui, ainda não existia smartphone. Hoje em dia, quando acontece um desastre similar, assim, é milhares de pessoas registrando tudo. Lembra no Líbano? Na explosão do Líbano, por exemplo, milhares de pessoas ao redor registram tudo. Numa situação como essa, em que a tecnologia evoluiu tanto, qual é o papel do fotógrafo daí, profissional mesmo, já que está todo mundo registrando? Pois é, engraçado isso, porque esses dias me perguntaram se eu tinha alguma selfie minha, tipo na função lá. Foi há 20 anos atrás, isso aí foi feito tudo em filme, não era digital. Eu tinha filmes cor, filmes PB, e não existia selfie, não existia virar a câmera para mim e fazer uma foto. Então, a diferença entre o fotógrafo casual e o não casual é que o não casual profissional, digamos, ele compõe a cena, ele tá entendendo o que ele vê, enquanto que o fotógrafo de celular, ele sai disparando coisas. Mas também tem muito a ver com espírito, coragem para estar outra realidade, né? É outra Anos coisa. 2000, outra realidade. A nível profissional, por exemplo, é diferente você fazer uma foto por acidente com celular ou alguém te pagar para fazer uma foto. Claro. É diferente. Ô, Dedê, muito obrigado, viu, pela sua participação no Morning. Muito legal esse papo, uma data extremamente especial para o mundo. 20 anos aí do 11 de setembro, que eu acho que ninguém esquece. Todo mundo tem a sua lembrança, né? Sabe exatamente onde é que está. Vocês lembram onde vocês estavam? Eu lembro exatamente. É engraçado que você fala, sempre tem alguém
alguém que fala, não, eu estava tomando banho esse dia, e parou e não sei. Eu estava na escola. Estava na escola também. Eu não tinha nascido ainda. Mas depois, quando eu cresci, me impactou bastante. Bom, eu estava lá, assim. Impressionante. Mas sabe o que eu queria que você nos falasse, por favor? Onde é que a galera consegue te encontrar no Instagram? Você tem Instagram, tem redes sociais, para a galera te seguir lá, acompanhar seu trabalho? É tudo com o meu nome, D-E-D-E, Fedrizi, ZZI. Dedê Fedrizi. O Fedrizi, gente, é com 2 Zs. ZZI. Então, Dedê Fedrizi com 2 Zs. Eu vou postar essas fotos todas no Instagram agora. Show de bola. Então entre agora no Instagram, vocês estão aí na internet nos acompanhando, se quiserem acompanhar o trabalho do fotógrafo Dedê Fedrizi, que acompanhou de perto as cenas de terror no 11 de setembro, data que eu tenho certeza que ninguém vai tirar da memória. Dedê, obrigado, querido. Valeu. Volte sempre, viu? Valeu.